No programa de hoje vamos falar sobre a produção de ovos caipiras, a regulamentação, os desafios, as boas práticas sanitárias e como esse mercado está funcionando diante da pandemia. Para falar sobre isso, eu converso com o produtor de hortaliças e também de ovos caipira, o Lucas Maravalhas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Todo mundo está em casa. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, eu gostaria que você explicasse a diferença entre a produção de ovos caipiras e ovos orgânicos, né? Porque as pessoas às vezes confundem muito, já acham que ovos caipiras já é ovos orgânicos, e não é. Tem uma grande diferença aí no sistema de produção, né? Tem uma grande diferença e é muito comum, né? Porque a gente tende a associar aquilo que é orgânico às práticas mais rudimentares em alguns aspectos, né? Quando a gente pensa no ovo, pensa naquela galinha no ovo caipira, aquela galinha caipira, criada solta, né? Comendo de tudo ali em volta, botando os ovinhos dela. Mas no sistema comercial de produção é diferente. E o que vai realmente fazer a diferença entre um ovo que pode ser chamado de caipira e pode ser chamado de orgânico e o caipira é basicamente o sistema de certificação para os orgânicos, que vai exigir uma série de controles, inclusive, basicamente, a questão da ração, ou principalmente a questão da ração. A ração que as galinhas vão comer para produzirem ovos orgânicos deve ser de ingredientes, de insumos orgânicos, tirando aí, a legislação permite 20% de não orgânicos, porém não transgênicos. E as nossas tradicionais caipiras aí, como que é o sistema de produção? Depende de cada produtor, né? O produtor, no geral, acaba criando a galinha num sistema próximo ao do caipira. Só que quando a gente fala de produção comercial de ovos, esse sistema tem que ser realmente regulamentado, né? E aí a gente tem uma instrução, uma norma técnica, né, que é 16437, que diz o que tem que ser o sistema caipira. Então ele já traz uma série de limitações de controles de biossegurança, de qualidade de bem-estar animal e tudo, mas as galinhas têm uma questão de densidade, de loteamento, de lote no galpão, né? Não pode ter mais que 7 aves por metro quadrado, elas têm necessariamente que ter 6 horas de sol nos pastos, né? Ter vida livre durante um período. E aí tem muita gente que cria perto disso, mas não tem uma rotação de piquetes, né? Então as galinhas comem toda a vegetação daquela pastagem ali rapidinho e depois não tem um outro pasto para que elas possam comer, aí ele tem que trazer alimento de fora, né? Mas tem uma série de questões que vão fazer a diferença aí do que seria realmente um sistema caipira certinho, dentro das normas, e aquela prática mais comum que a gente acaba chamando de caipira, mas ela escorrega em questões aí diversas no manejo das aves. Para uma produção comercial, para você vender os seus ovos, você tem que ter uma preocupação sanitária muito grande, né? E não só para isso, mas da saúde das aves também. Já muda o processo da forma como vocês vão lidar aí com as aves, né? Ou seja, é claro, elas estão ali livres, existe esse sistema bem natural, porém vocês têm uma preocupação em saber como está trabalhando com isso, porque os ovos serão vendidos. Exato, os ovos serão vendidos e muitas vezes o consumidor está preocupado mais com a qualidade do ovo que ele vai consumir, só que ele não se preocupa nem sempre com a qualidade de vida daquelas aves, né? Então tem questão sanitária relacionada aos ovos, que tem que ser atendidas, e tem questões de biosseguridade, melhor dizendo, em relação às aves, né? Porque as aves criadas soltas, elas também, você tem uma dificuldade, totalmente soltas, né? Elas têm uma dificuldade, a gente vai ter uma dificuldade de cuidado com controle de doenças, né? Então, do mesmo jeito que a gente está vivendo uma pandemia, né, outras pandemias de doenças de aves aconteceram, né? E você tem que ter uma série de cuidados, por exemplo, vacinar suas aves, né, dentro de um calendário indicado para a sua região, né, procurar fazer essas vacinas sempre bem feitinhas na data certa, ter um cuidado de não transitar entre uma produção de aves de uma pessoa e de outra, porque você não sabe que doença que pode estar vindo no seu sapato. Então essas preocupações acabam que refletem na qualidade do ovo que você vai comer. Não necessariamente pelo ovo em si, mas por todo o ciclo produtivo
que fez com que esse ovo chegasse na sua mesa. Né? Esse ciclo, para o pessoal entender, quem produz e é profissional como vocês, geralmente saber que há um local específico onde as galinhas ficam. Ou seja, ali não pode entrar qualquer pessoa. Elas estão ali livremente, mas tem toda uma norma técnica que vocês seguem para que essa produção realmente tenha o objetivo que vocês querem, que é o comércio final. Exatamente. Quem procura seguir as normas, como essa que eu mencionei, né, ou procura ter uma produção comercial mais significativa, deve se preocupar com esses cuidados, deve ter realmente uma política de biossegurança, biosseguridade efetiva, né, implantada, porque você corre o risco de ter seu lote todo contaminado por alguma doença. Né? Então, acontece, por exemplo, de você ter um lote contaminado e precisou entrar no sistema caipira, é permitido que você trate a doença com um antibiótico, enfim, desde que você separe as aves e descarte os ovos nesse período. Então é melhor que você não tenha que descartar ovos, né? Porque são os ovos que pagam as contas e as galinhas não deixam de comer, né? Então a prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio, certamente, né? E garante também a melhor qualidade do ovo que você está levando para as pessoas. Né? E essa prevenção começa em você pensar no espaço, ali no local onde é feita a produção. Quando se investe no bem-estar, a qualidade dos ovos é excepcional, né? A qualidade dos ovos, porque as galinhas, com qualquer pessoa, né? Nós sabemos, qualquer ser humano com bem-estar trabalha melhor, bem-estar emocional, com bem-estar físico, né, com tudo. Então, o conceito de bem-estar é muito discutido. Se você for levar isso para as aves, obviamente que você está investindo na produção, quanto melhor aquela ave tiver na sua saúde mais ampla, maior vai ser a produtividade que ela vai ter. Né, e melhor vai funcionar o sistema imunológico dela também. Então, você vai ter menos problema e maior produção, claramente. Né? E aí é uma preocupação, como você colocou, dos arredores, desde quando você compra o lote de galinhas. Por exemplo, nós fazemos aquisição de galinhas com um dia de idade, né? São pintainhas que a gente chama. Sim. Tem sempre essa brincadeira do pintinho com pintainha, né? Exatamente. Depois que a gente passou a estudar e fala pintainha, todo mundo fica assim, mas você não é pintinho? Pois é, as pintainhas de um dia. Por que isso? E de matrizeiros, de incubadores certificados, né? Para você ter garantia da procedência daquelas aves que estão vindo. A gente tem muitos problemas aí com pessoas que vendem aves e elas já vêm com algum tipo de doença. Isso acontece. Né? Então, quando você já está trazendo a ave, de onde vem essa ave? Já é o primeiro cuidado que você deve ter. O histórico, né? Porque aí quando você pega ela com um dia, por mais que ela vai passar aí em torno de 6 meses para começar a produção, você consegue garantir o seu manejo adequado, né, sanitário e tudo mais, dessas aves. Como que funciona lá no espaço onde vocês fazem a produção de ovos? Você citou uma coisa muito importante, que é a questão do espaçamento entre uma galinha para outra ali. Como que funciona isso em termos de espaço para elas ali, do bem-estar mesmo? Então, dentro do aviário, que seria aquele galpão, né, dependendo da norma que você vai seguir, do orgânico, a gente segue os parâmetros de bem-estar animal de uma certificadora internacional, né, desde que elas chegaram. Né? Então, o tempo todo a gente segue esses parâmetros. Vai variar de acordo com o sistema caipira. O sistema caipira necessariamente pede para que elas tenham acesso ao pasto, né? Sol, dia. Claro que tem dias muito chuvosos ou questões ambientais que podem fazer com que você mantenha as galinhas dentro do aviário. Vai ser melhor para a saúde delas que elas estejam protegidas. Né? Mas há uma preocupação de eu trabalho com 5,5, 6 aves por metro quadrado dentro do galpão. Da mesma forma, a oferta de bebedouros, comedouros, de puleiros, de ninhos, tudo isso vai estar dimensionado para aquele sistema. Como a gente foca nos parâmetros de bem-estar animal, né, isso aí faz com que a gente tenha uma oferta maior para elas, né, para que não haja competição por comida, para que elas encontrem comida. As galinhas têm galinhas dominantes e galinhas dominadas, né? Elas são terríveis. Elas exigem demais da gente. É uma competição entre elas ali. Rapaz, o negócio é complicado. Então a gente tem até discussões sobre se o puleiro deve ser na diagonal ou se ele deve ser horizontal, porque elas são dominantes e, teoricamente, quem defende que o puleiro deve estar na diagonal para que as dominantes mantenham a sua postura de dominância e não tenham que impor. Né? Então elas ficariam em cima e as submissas embaixo. E há quem defenda que eles têm que ficar na horizontal, ou seja, os puleiros na mesma altura
e as galinhas se colocando ali num sistema mais social, democrata, vamos dizer assim. Nossa, até nisso tem que ser pensado, né? A maneira da distribuição social das galinhas, para que elas possam produzir excelentes ovos, mas de uma maneira assim, bem equilibrada ali, né? Saber quem são as dominantes, quem são as dominadas. Isso funciona muito bem. O olhar de quem cria é importante nessa hora. É fundamental, né? Muitas vezes, produtores que têm uma condição um pouco melhor, colocam até câmera de monitoramento dentro do aviário para você monitorar o comportamento das aves, porque as aves dizem muito em relação ao comportamento. Elas podem se queixar em relação à temperatura, elas podem se queixar em relação a algum outro motivo de estresse e o comportamento delas vai dar dicas disso, né? Mas realmente, se você não entender o comportamento natural da ave, você vai em algum momento fazer com que ela entre em uma situação de estresse por não poder ter esse comportamento natural atendido. Como o nosso foco é o bem-estar, é que a ave possa ser ter o comportamento mais natural possível dentro da viabilidade econômica do sistema, claro, né? E o sistema orgânico e o caipira já impõem grandes desafios nessa viabilidade econômica, porque é uma questão óbvia, né? A questão da densidade de aves, a gente quebra aquela coisa de ter centenas de milhares de aves, dezenas de milhares de aves em um mesmo aviário, todas fechadas dentro de gaiolas de ferro, né? De metal, enfim, mal conseguem abrir suas asas, para um ambiente onde elas possam ter mais liberdade. Então, naturalmente, essa densidade absolutamente menor também traz menos ovos e muitas vezes até mais custos, né? É isso que eu achei muito legal que você estava me falando ali antes de iniciarmos a entrevista, que é ajudar esses pequenos produtores, ou seja, se de repente ali você não está tendo uma produção suficiente, vocês compram de outros produtores e levam isso para o cliente final ou até mesmo para os supermercados. E essa forma rotativa de trazer de outros produtores faz com que o mercado cresça cada vez mais, porque vocês não estão preocupados com o próprio umbigo, vocês estão fazendo que a cadeia funcione, né? Exato. Essa é a preocupação básica da existência do meu grupo, né? do pessoal que se juntou a nós para fazer essa grande caminhada. A preocupação é justamente de valorizar essa rede de pessoas que se dispuseram a produzir não só os ovos no sistema caipira, mas também os alimentos orgânicos e de preferência de base agroecológica, né? É uma questão um pouco mais ampla por aí. Mas quando a gente traz esses vários produtores para comercializar os ovos dentro da nossa estrutura de comércio e tudo mais, a gente faz realmente com que ajude a gente procura ter uma forma a mais de comercialização, que não só as feiras que ficaram paradas durante um período aí, né, com a pandemia. Eles foram voltando devagar, mas essa é a nossa preocupação realmente, de ampliar, porque a gente sabe que dentro das grandes redes, por uma questão de inspeção, né, de selo de inspeção, que é um grande gargalo para a produção dos ovos caipiras, né, para regularização da produção de ovos caipiras, aqui no DF principalmente, a gente perde mercado para os ovos de fora, né? Então, a maior parte dos ovos que a gente consome pelas grandes redes de mercado vem de fora, porque a gente tem pouca estrutura para fazer essa inspeção aqui em Brasília. E o que falta então para chegar numa forma de melhorar essa produção, que vocês já têm essa técnica, sabem como fazer, têm as boas práticas sanitárias? O que precisa então por parte aí dos órgãos que regulamentam isso para que facilite para vocês esse processo? O que está faltando então para a gente melhorar a produção? Essa é uma pergunta maravilhosa, principalmente de ser respondida, porque é o nosso principal calo no pé, né, em termos de comercialização. Hoje nós temos a comercialização informal, vamos dizer assim, dos ovos produzidos no sistema caipira aqui em Brasília. Informal por quê? Porque eles não têm o selo de inspeção da DIPOVA, né, da Secretaria de Agricultura, que diz que você tem segue as normas sanitárias adequadas para isso. Por que é isso? Porque a nossa legislação ela fala que para você ter a sua granja regularizada, para ter essa inspeção, você tem que ter um entreposto de ovos formado. O problema é que esse entreposto, a nossa normativa traz tanta dificuldade para o pequeno produtor que ele não tem condição financeira de fazer um entreposto. As máquinas
que fazem limpeza, lavagem, secagem, ovoscopia principalmente, que é jogar uma luz para os ovos para você ver se tem trinco ou não, elas são muito caras. Fazer a classificação desses ovos, elas são voltadas para essas grandes granjas. Então, um pequeno produtor, um agricultor familiar, que tem ali suas 200 galinhas, produz seus 100 e poucos ovos por dia e traz uma renda importante, ele não tem a menor condição de inspecionar esses ovos, porque ele teria que investir uma quantia absolutamente inviável, que inviabiliza isso. Então, seria interessante que o poder público pudesse realmente facilitar isso. Facilitar não significa tornar menos responsável, né? Mas tem formas de se facilitar isso. Há projetos aí de produtores para criar um entreposto coletivo, e a gente, dentro da nossa pegada, tem um projeto que estamos analisando e desenvolvendo junto à Emater, com o apoio da Emater, para dar uma alternativa nesse sentido. Mas o que faz realmente esse gargalo hoje é a legislação excessivamente rigorosa, que acaba viabilizando para os grandes produtores e realmente dificultando para os pequenos. E a falta de incentivo para que a gente consiga solucionar esse problema para a pequena escala. Está na hora de olhar então para os pequenos e médios produtores, até porque vocês fazem a cadeia funcionar, empregam bastante pessoas também aí que ajudam nesse período, por exemplo, de desemprego. Tem muita gente da cidade voltando para o campo para buscar alternativas, né? E o sistema de produção acaba ajudando nisso, porque você precisa de pessoas para embalar, para cuidar da parte da sanidade ali, da limpeza, do bem-estar, ou seja, vocês têm o custo de produção de vocês também é alto. E aí, quando o olhar do governo volta para vocês, melhorando todo esse aspecto, vocês conseguem produzir mais, empregar mais e trazer mais ovos para o mercado, que é o que a gente quer, né? Exatamente, sem sombra de dúvidas, né? Como eu estava falando, quando você pensa que você tem que lidar com pastagem para as galinhas, vamos dizer assim, alguém tem que cuidar dessa pastagem, né? Você precisa roçar, você precisa plantar, você precisa corrigir solo, tem uma série de coisas. Nessa questão do bem-estar, como o trabalho acaba sendo muito a questão do bem-estar dentro da nossa produção de ovos caipiras aqui em Brasília, né? Aqui no DF, a necessidade de mão de obra acaba sendo maior conforme o aumento também da sua produção, né? Então, naturalmente, fazer toda a limpeza de comedouros, de bebedouros, colher os ovos, lavar os ovos, fazer todo o tratamento que acaba sendo manual, né, exige mão de obra, e a gente sabe que nem sempre o pequeno produtor consegue bancar esse acréscimo de mão de obra quando se tem um risco também elevado na prática, né? Então, boa parte dos produtores não aumentam a sua produção para se manter numa margem onde ele tem o controle, usa mão de obra familiar, né, e mantém o controle daquilo ali. Ou seja, se a gente tivesse realmente um arcabouço de políticas públicas melhorado para a agricultura familiar, melhorado para essa parte específica da produção de ovos, eu não tenho dúvidas de que mais pessoas iriam ocupar postos de trabalho que já são, como você bem colocou, muito mais numerosos dentro desse tipo de atividade. E, Lucas, como é que está a questão da comercialização desses ovos? Estava me dizendo que quando vocês trazem aqui para Brasília, já vende muito rápido, né? Você já tem um público, um cliente bem fiel. E como é que é isso? Já chega aqui em Brasília, você já consegue vender tudo? Tá bom o mercado? Como é que está isso para vocês nesse momento, até mesmo de pandemia? O mercado é muito bom, como a gente colocou, até a pandemia ajudou em alguns aspectos, né? E tem produtores, inclusive, que até falam o seguinte, o que eu acho uma pena, né? Porque a gente tem produtores e produtores, né? E até um ponto da gente alertar o consumidor que ele tem total interesse nisso tudo que a gente está falando, porque não é uma preocupação só com o produtor, mas com a qualidade dos ovos que chegam até ele. Então, como o pessoal está aumentando muito o consumo do ovo caipira, alguns produtores não conseguem, ou alguns até não querem investir ainda mais na melhoria do seu manejo sanitário, na melhoria de uma série de questões. Por quê? Porque ele está tendo a garantia da comercialização. Então, é uma faca de dois gumes isso aí, porque quando tem pessoas que não estão realmente comprometidas com o sistema, elas acabam se aproveitando
para fazer com menos critério. E essa é a parte ruim da falta de regulamentação, né, para o pequeno produtor. Porque tem alguns produtores que realmente, como não são inspecionados, não tomam os devidos cuidados. A gente sabe que isso acontece. Né? Mas tem alguma fiscalização assim que pode coibir esses maus produtores aí que não seguem as normativas técnicas? A fiscalização ela está mais rígida nos últimos momentos ou ainda falta fiscalização para saber quem faz direitinho e quem não faz? A fiscalização ela é escassa. Nós sabemos que a gente vive no Distrito Federal um momento de grande precarização, não um momento, né, mas a gente tem histórico, né, de precarização de serviços públicos, o que torna também a fiscalização agropecuária carente de estrutura para isso. E ao mesmo tempo, se a gente for fiscalizar, eu digo, né, os órgãos fiscalizadores, enfim, forem levar a sério e bater em cima de todo mundo, sem dar condição para que essas pessoas possam se adequar, acaba que não é justo, né? Sim. Não é justo. Então, a gente vive esse dilema. Né? Temos um aumento da procura pelos ovos caipiras. Todo mundo vende bem os seus ovos, todo mundo que eu digo assim, os nossos parceiros, né, as pessoas que estão no nosso ciclo de convivência, de trabalho, vendem muito bem os seus ovos, né, mas nem sempre conseguem ter a resposta mais rápida do poder público quando querem se ajustar, e muitas vezes conseguem. Eu não tenho do que reclamar, eu sempre fui muito bem atendido, mas também porque eu procurei, sabendo as dificuldades, eu procurei fazer tudo com muita antecedência. Né, então tive paciência para buscar as adequações legais no tempo certo, contando com a escassez a demora, vamos dizer assim, da resposta dos órgãos públicos, que são comprometidos, né? Mas só que falta... Eu acho que, por exemplo, a Emater, nesse caso, por exemplo, ajuda bastante, né? A extensão rural da Emater, ela procura especializar bem os produtores de ovos também, como você me disse lá, que faz cursos. Quem procura, por exemplo, se especializar, sai na frente, né? E a Emater ajuda muito nesse sentido. A Emater é fundamental, Marcelo. Segundo alguns colegas da Embrapa, com quem eu converso cada vez mais, a nossa Emater de Brasília é a melhor do Brasil. Né? A gente fica feliz e ao mesmo tempo triste de saber disso, porque a gente sabe que o pessoal da Emater se desdobra para fazer um bom trabalho. E são nossos parceiros, mas sabe também que eles têm um quadro reduzido, sabe que eles têm uma dificuldade de atender a demanda que tem aqui no nosso Distrito Federal por faltar realmente estruturação no órgão. Né? Então, você não vai tendo concurso público, o pessoal vai se aposentando, vai ficando envelhecido, tem uma série de questões. Agora, a Emater oferece cursos, teve agora a AgroBrasília, que eles fizeram uma semana inteira de palestras e cursos online, pelo canal deles no Instagram, muita informação importantíssima. Eu estava, às vezes, com o telefone ali, ouvindo as lives, ouvindo as coisas e fazendo os trabalhos aqui, tudo para não perder. Então, promovem cursos em avicultura, promovem uma diversa gama de serviços para que o produtor interessado tenha realmente todas as informações para fazer um trabalho muito bem feito. E vocês tiveram que se adequar bastante aí na questão do marketing digital para poder vender mais esses ovos, né? Porque eu acredito que todo mundo tem que saber como vocês estão fazendo. Tiveram que melhorar também como falar com esse consumidor da internet? Marcelo, eu vou te falar, eu sou uma negação para a internet, né? Uma negação. Eu tenho as redes sociais, mas não alimento, vivo sendo cobrado por isso, né? Você não respondeu, você não fez isso, então imagina para eu tratar isso comercialmente. Tivemos que nos adequar, vários produtores tiveram que se adequar e se adequaram muito bem, outros nem tanto, porque realmente é um mundo muito específico, né? Cada rede social tem a sua especificidade, né? Para atender, para chegar em determinado público e tudo mais. Então, nós, dentro do nosso projeto, realmente fizemos uma parceria com uma empresa de marketing digital, não só digital, mas enfim, de marketing, que trabalha as estratégias de comercialização. Mas o nosso grande foco é usar esse marketing não apenas para a venda, mas para a conscientização do consumidor para as questões que a gente enfrenta hoje aqui, que foi debatido, enfim,
e a gente debate constantemente, né? É a questão da conscientização, né? Isso é muito legal, porque você não está preocupado só com a venda, mas preocupado em mostrar para o consumidor, olha, você está consumindo ovos que tem aqui as boas práticas sanitárias, né? A gente se preocupa com você. E isso é muito legal, né? Quando a gente sabe que está consumindo um alimento em que o produtor tem essa preocupação conosco, é muito mais saudável e todo mundo ganha com isso, né? Sem dúvida. Essa questão da saúde, da nossa própria saúde, né? Mas da saúde das aves, ou seja, as pessoas perguntam, você está produzindo ovos de galinhas felizes? Sim, eu imagino que elas sejam felizes, porque eu tento fazer elas felizes no melhor que eu posso. Lá, pelo menos, eu acredito, né? Que sim. Agora eu vou lá visitar para ver como por favor, por favor. A gente tem todas umas regrinhas para seguir, mas vai ser sempre bem-vindo, né? E a gente tenta levar para as pessoas a consciência de que não basta a galinha estar livre de gaiola para que ela tenha uma qualidade de vida, digamos assim, né? Para que ela tenha parâmetros de bem-estar, né? Então, a gente procura levar para o consumidor que não basta ser orgânico, basta para quem quer que baixe, mas para a gente não basta ser orgânico, é legal ser mais agroecológico, né? Você trocar insumo, para a gente é um grande avanço. Você tirar o químico, tirar o defensivo, o veneno, né, e trazer o biológico, mas por outro lado também tem outros impactos. Então, quanto mais a gente estiver preocupado com um sistema de produção que valorize a mão de obra, né, ou seja, a pessoa que está ali na lida com as aves, o ambiente em volta delas, as relações sanitárias em volta dela, né, tudo que envolve aquele ambiente, não apenas a atividade das galinhas em si. Isso tudo a gente procura levar em consideração e esse é o nosso maior desafio na comunicação pelos meios digitais. Muito bacana. E a gente espera cada vez mais que vocês consigam trazer essas informações e isso foi muito legal. Eu conversei com o Lucas Maravalhas, nós falamos sobre como que funciona a produção dos ovos caipiras. Eu quero agradecer aqui a sua presença, parabéns com a forma que vocês fazem as boas práticas lá na chácara e trazem isso para o consumidor. E nós ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Marcelo, eu que agradeço o convite, né? Aproveito para agradecer também todos os parceiros que nos ajudam nesse processo, né? Principalmente o Núcleo de Agroecologia da Emater, os veterinários da Emater, zootecnistas, todo o corpo técnico que está sempre disponível com muito carinho para nos atender e todas aquelas pessoas que, comprando ou produzindo, dão a sua contribuição para um mundo mais sustentável, para um mundo mais justo, vamos dizer assim, nos aspectos mais diversos. É isso que a gente busca sempre, né? Esse mundo que com certeza vai acontecer. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui no Agro Mais, o seu canal 100% agroinformação 24 horas. Até!